E aí pessoal, tudo certinho por aí? Bom, a gente já falou muito sobre o clima, sobre a dinâmica da atmosfera, a gente já falou sobre os problemas climáticos, problemas ambientais no ambiente urbano, mudança climática, a gente já está falando sobre clima há um tempão, climas do mundo, e a gente falou muito sobre, principalmente, os problemas climáticos, sobre a mudança climática, o aquecimento global e tudo isso. Bom, o que as pessoas ao redor do mundo, o que o ser humano tem feito para combater esse problema, para combater essa mudança climática, para combater o aquecimento global? Hoje a gente vai ver isso fechando o assunto de climatologia com a aula sobre conferências climáticas, ou seja, os grandes encontros, as grandes reuniões entre líderes mundiais para debater as mudanças climáticas, para debater os problemas ambientais. Beleza? Então vamos lá, pessoal. Galera, vamos começar falando um pouquinho sobre as origens dessas conferências, né? Sobre as origens desses debates sobre o meio ambiente. Bom, o ser humano começou a fazer lá a Revolução Industrial, né? Depois que ele sai da lógica mercantil e entra na lógica industrial e começa a produzir tudo em massa, começa a produzir tudo em grande quantidade. Essa grande produção precisava de grandes fontes de energia. E as grandes fontes de energia achadas pelo ser humano foram os combustíveis fósseis. Primeiramente o carvão mineral e depois o petróleo. Qual é o problema desses combustíveis fósseis? Eles liberam na sua queima, né, para eles fazerem energia, eles são queimados. Na sua queima, eles liberam grandes quantidades de gás carbônico, entre outros poluentes, né? Até mesmo a própria fuligem, que pode entrar nas vias nasais e prejudicar a respiração das pessoas. Então, uma galera se juntou ali, alguns cientistas, alguns políticos, líderes mundiais, estudiosos, se juntaram e formaram aquilo que a gente chama de Clube de Roma, né? E esse Clube de Roma soltou o relatório chamado Os Limites do Crescimento. Bom, primeiro vamos cronologicamente se situar. Quando que isso vai acontecer? Somente no século XX, ou seja, antes do século XX, do século passado, 1900 e tanto, o ser humano estava meio que nem aí para o meio ambiente, falava assim, tudo bem, a gente vai lá e cava mais, acabou o carvão, a gente cava mais, procura mais, acha mais. Ah, queimou, tá no ar, vai embora, a fumaça vai se dispersar e não tem problema, ninguém liga. Só que, quando a gente chega, principalmente na segunda metade do século passado, né, a partir dos anos 50, 60, principalmente dos anos 70, o ser humano começa a se preocupar, e se os recursos do planeta não forem infinitos? E se, eu vou usando tanto que uma hora esses recursos acabam? Eu preciso me policiar com isso daí. E esse Clube de Roma, nesse relatório Os Limites do Crescimento, ele fala justamente isso, é um relatório que prova que os recursos da Terra não são infinitos. Ou seja, se eu usar todo o carvão mineral, ele vai acabar uma hora. Se eu usar toda a água, se eu poluir toda a água do planeta, vai ter uma hora que não vai ter uma gota de água limpa para a gente usar. Entre outros recursos, qualquer recurso da Terra. E aí, a partir disso, se inicia uma preocupação global em ter um desenvolvimento um pouquinho mais preocupado com o futuro. E é aí que nós vamos começar a ter as conferências climáticas. Vamos lá então estudar as conferências em si, cada uma delas. Galerinha, as conferências geralmente elas têm um nome bem indicativo sobre onde elas acontecem, né? Eles não são muito criativos de nome, então eles dão o nome do lugar. A primeira conferência que a gente vai estudar é a Conferência de Estocolmo, que aconteceu em 1972, então como eu falei, a partir dos anos 70, que começa a surgir essa preocupação mais forte com o clima. A Conferência de Estocolmo, em 72, foi a primeira grande conferência climática organizada pelas Nações Unidas, pela ONU. Então a ONU, né, que tem um poder supragovernamental, né, ela tem o poder de conversar com vários países ao mesmo tempo, sem ser um país, né, então não tem essa de guerra de interesses. A ONU, então, ela traz vários países para a Conferência de Estocolmo falando, ok, talvez a gente precise falar sobre os impactos do ser humano no meio ambiente. Esses impactos acontecem e eles são talvez maiores do que a gente imaginava. Na Conferência de Estocolmo, então, foi muito legal porque foi o primeiro grande conversa, o primeiro grande debate entre vários líderes do mundo inteiro sobre o meio ambiente, sobre o que a gente está fazendo com a nossa casa, que é o planeta Terra. Só que ela é recheada de problemas, né? Como tudo que está começando ainda, essa preocupação estava começando ainda, ela trouxe vários problemas e guerras de interesse. E não exatamente interesse pelo meio ambiente, mas interesse próprio. O primeiro principal embate foi o debate entre os desenvolvidos, ou seja, os países ricos, os países que tinham dinheiro, que já tinham se industrializado, que poluem bastante já, e os países subdesenvolvidos, os países que ainda eram pobres, os países que não tinham se industrializado, que não poluíam tanto, mas que tinham planos
para se industrializar e, consequentemente, iam acabar poluindo muito o planeta. O que acontece? Os desenvolvidos, eles queriam desenvolvimento zero. O que isso quer dizer? O seguinte, todo mundo, quem chegou, chegou, quem não chegou, não chegou, a gente vai parar de se industrializar, parar de desenvolver, parar de fazer fábrica, parar de poluir completamente. Desenvolvimento zero, vamos poluir zero o planeta para também não tem problema mais. Qual que é o problema desse pensamento? Por mais que por um lado, né, seja um pensamento de que, nossa, não vamos emitir nada de poluentes, como esse pensamento é maravilhoso. Só que pelo outro lado, se ninguém tem a oportunidade de se desenvolver, de criar novas fábricas, de trazer mais matrizes energéticas para o seu país, aqueles países que eram subdesenvolvidos, que eram pobres, eles nunca iam ter a oportunidade de superar essa condição de pobres, de subdesenvolvidos. Porque para superar essa condição, eles precisariam de fábricas, eles precisariam de produzir mais energia, e isso poderia levar a uma poluição um pouco maior. Então, assim, o desenvolvimento zero é o seguinte, os países que já são ricos vão continuar sendo ricos, eles não precisam se desenvolver mais tanto. E os países que são pobres, que se danem, continuem pobres, o azar deles, ninguém mandou nascer pobre. Entendeu? Mais ou menos esse pensamento. Aí os subdesenvolvidos vieram com outro pensamento, que é o radical do outro lado. Se os desenvolvidos queriam radicalizar para não poluir nunca mais e não desenvolver nada mais, os subdesenvolvidos falavam, isso é tudo balela, isso é tudo mentira para que a gente não se desenvolva, para que a gente não ameace a força dos países ricos. Eu quero me desenvolver a qualquer custo, eu quero poluir sim, eu vou poluir o quanto precisar porque eu quero ganhar dinheiro, eu quero crescer, eu não quero ser um país pobre para sempre. Então não existia um meio termo nessa balança. Tinha uns países que queriam se desenvolver a qualquer custo, poluindo mesmo, não estavam nem aí. O Brasil era um desses países, um dos líderes desse pensamento de que dane-se o meio ambiente, vamos poluir, vamos enriquecer. E, do outro lado, os países ricos, desenvolvidos, né, os países europeus, os Estados Unidos, pensando o seguinte, não, vamos todo mundo parar de fazer tudo então, não vamos poluir mais nada, não vamos se desenvolver mais ninguém. Então, nesse aspecto, ficou um impasse meio incômodo, né? Ninguém queria chegar a um acordo. Mas não foi uma conferência inútil, não foi uma conferência jogada no lixo. Por quê? Nessa conferência foi criada o PNUMA. O PNUMA é o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, é um órgão que existe até hoje, é um braço da ONU que existe até hoje, assim como a ONU tem vários outros braços, né? Por exemplo, a FAO para a agricultura e para combater a fome. Você tem a Unicef para a infância. Então você tem vários braços da ONU. O PNUMA é uma delas, foi criado nessa conferência de Estocolmo em 72. E o PNUMA, um pouco depois, né, 15 anos depois, em 87, o PNUMA vai criar o IPCC, que até hoje ele é muito importante, que é o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, que é um painel que fica monitorando as mudanças climáticas globais, né, o aquecimento global, e sugerindo mudanças, vendo o que está mais crítico, o que precisa mudar mais ou não. Então, assim, em 72 isso não era uma preocupação tão grande, o aquecimento global. Em 87 o PNUMA cria o IPCC justamente para combater essas mudanças climáticas globais que começaram a se mostrar um problema mais grave. Beleza? Então a Conferência de Estocolmo ela foi importante sim, mas ela teve muitos problemas também. Show? Aí, pessoal, a gente tem uma conferência brasileira dessa vez, né? A Conferência de Estocolmo foi lá em Estocolmo, como o nome já diz, capital da Suécia. E agora a próxima conferência climática, 20 anos depois, vem para o Brasil. A ECO 92, também conhecida como Rio 92, foi sediada na cidade do Rio de Janeiro. E é o seguinte, para a gente entender o que levou a ECO 92, a Rio 92, a gente precisa voltar um pouquinho antes, né? Em 1987, o mesmo ano que é criado o IPCC, também é publicado um artigo que fala sobre o desenvolvimento sustentável. O que é o desenvolvimento sustentável? É a ideia de que eu preciso me desenvolver, então não é o desenvolvimento zero que os países ricos tinham sugerido em 72, então eu preciso me desenvolver, mas eu preciso me desenvolver de um jeito que eu garanta a saúde do planeta para o futuro. Né? Basicamente eu preciso ter desenvolvimento econômico que vai garantir o meu sustento hoje, o sustento da minha geração hoje, mas eu preciso ter esse desenvolvimento econômico de uma maneira consciente e sustentável que vai garantir a saúde do planeta para gerações futuras, para os meus filhos, para os meus netos e assim por diante. Beleza? Então nasce a ideia de que eu preciso sim me desenvolver, mas com prudência, né? Com sustentabilidade. Beleza? E a ECO 92 vem para chamar a atenção para os altos padrões de consumo e de produção dos países desenvolvidos. Né? Por exemplo, os Estados Unidos consomem, o consumismo americano, né, de
você comprar todo ano um carro novo, um celular novo, uma coisa que a gente até acabou importando um pouco aqui no Brasil. Mas nessa época foi feito um estudo de que se o mundo inteiro, todos os países do mundo, mantivessem o mesmo padrão de consumo que os Estados Unidos, que a população americana tinha, planeta Terra a gente precisaria de 5 planetas Terras para sustentar esse consumo, sem esgotar, sem destruir o planeta, sem esgotar os recursos completamente. Então, assim, é uma coisa assustadora, né? Não é um desenvolvimento sustentável, o desenvolvimento feito pelos países desenvolvidos. O exemplo que eu dei aqui é o dos Estados Unidos, porque tem esse estudo que é bem alarmante, né? Mas os países desenvolvidos como um todo, beleza? E eles criam o que eles chamam de Agenda 21. Né? Agenda, porque pensa na sua agenda de papel aí, que você vai escrevendo seus compromissos futuros, seus planos para o futuro. É um documento, um tratado que trata de planos e compromissos para o futuro. 21, porque ela tratava principalmente dos compromissos e das metas para o século 21, que estava para entrar ali, né? Nos anos 90, era a última década do século 20. Beleza? Então era uma carta, né, um documento que tratava de resolução de problemas socioambientais, então também sociais, problemas de pobreza, problemas de desigualdade social e tudo mais, mas problemas também ambientais, e quando os dois entravam em contato também, os problemas sociais com os problemas ambientais. E a Agenda 21 falava que esses problemas tinham que ser resolvidos por meio de políticas públicas, ou seja, o governo ir lá e desenvolver políticas governamentais que pudessem ajudar as pessoas a sair dos seus problemas sociais e ambientais, beleza? Além disso, foi publicado também um documento chamado Carta da Terra. A Carta da Terra é um documento, é um escrito que prega por ideais como paz, proteção ambiental, igualdade, combate à pobreza, democracia. Por quê? A grande preocupação na Rio 92 era a pessoa que está ali passando fome. Se oferecerem para ela uma motosserra para ir cortar a floresta, ela vai cortar, porque ela está passando fome. Se falar assim, se você cortar lá as árvores para mim, eu vou te dar um prato de comida, vou te pagar um salário. Quem está passando fome, quem está na linha da pobreza, não vai se preocupar com o meio ambiente, vai se preocupar em se alimentar e alimentar a sua família. Então não tem como você combater os problemas ambientais sem você combater a desigualdade, a fome, a pobreza, né? Se você não tem um regime democrático, você não vai ter acesso aos dados reais do desmatamento, aos dados reais da poluição. Então o país pode estar poluindo à torta e à direita, pode estar destruindo todas as suas florestas, mas como é uma ditadura, eles vão mascarar esses dados e vai parecer que está tudo maravilhoso lá dentro. Então, e numa guerra, por exemplo, você não tem preocupação com o meio ambiente. Se tiver que explodir uma floresta, você explode. Então, sem paz, sem igualdade, sem erradicar ou combater, pelo menos, a pobreza, sem democracia, não tem como ter uma proteção ao meio ambiente. Não tem como ter uma política ambiental efetiva, beleza? Eles também fizeram uma convenção sobre a diversidade biológica, para falar, precisamos proteger também a diversidade a diversidade biológica, a diversidade da vida que nós temos pelo planeta. Então a diversidade tanto vegetal quanto animal, principalmente nas grandes florestas equatoriais, floresta amazônica, floresta do Congo, mas também em todos os outros grandes biomas terrestres. Precisamos proteger a vida nesses biomas, precisamos proteger a diversidade da vida. Não podemos virar nossos olhos para espécies que são extintas. Isso era uma preocupação muito grande. E a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas. Mais uma vez, a ONU se preocupando aí com as mudanças climáticas globais, com o aquecimento global. Beleza? Então a Rio 92 foi uma conferência muito importante, um marco realmente de quando as coisas começaram realmente a fluir, né? Em 72 tinha esse embate entre os desenvolvidos e os subdesenvolvidos, e em 92 as coisas começaram realmente a fluir, começaram a ter um diálogo um pouco maior em torno do desenvolvimento sustentável. Beleza? Então vamos lá, pessoal. Bom, a Rio 92, ou Eco 92, ela inaugurou uma coisa chamada Conferência das Partes, né? Na verdade, ela propôs uma coisa chamada Conferência das Partes, que a gente abrevia como COP. A Conferência das Partes é uma reunião de tempos em tempos, baseada naquela Convenção Quadro sobre Mudanças Climáticas, para acompanhar como estão essas mudanças climáticas, o que os países estão fazendo para diminuir esses impactos das mudanças climáticas, do aquecimento global e tudo mais. Então as Conferências das Partes, ou COPs, elas tinham justamente esse objetivo de debater as mudanças climáticas e debater aquilo que tinha sido, com base naquilo que tinha sido colocado em 92, no Rio de Janeiro.
e de estabelecer e cobrar metas. Então você vai estabelecer novas metas, vai cobrar as metas que já tinham sido estabelecidas antes, tipo, e aí, você diminuiu suas emissões? E aí, você preservou suas florestas? E aí, como é que está indo isso aí no seu país? E desde 1995 elas são anuais. Então a COP1 foi em 95, a COP2 foi em 96, COP3 em 97 e assim por diante. Eu vou dar 2 destaques aqui de conferências que a gente vai falar mais a fundo nessa aula, que é a COP3, que foi em Kyoto, na cidade de Kyoto, no Japão, se deu em 97, e a COP21, que foi na França, na cidade de Paris, capital da França, no ano de 2015, bem recente até. Beleza, pessoal? Bom, então vamos falar um pouquinho da COP21, né, do protocolo de Kyoto, na verdade, que foi um documento, que saiu da COP21, da Conferência das Partes de Kyoto, no Japão. Então ele foi elaborado em Kyoto, no Japão, no ano de 97, e ele previa uma redução de 5% das emissões de gases do efeito estufa, ou GES, se você quiser abreviar, com relação a 1990. Então ele pega o que os países emitiam em 1990, de gases do efeito estufa, e falava, bom, a partir desses números a gente quer reduzir 5%. E quem que eram os alvos do protocolo de Kyoto? Eram os países mais desenvolvidos, os países que mais poluíam. Por quê? Os países mais ricos, que eram mais desenvolvidos, eles tinham mais fábrica, eles tinham mais carro andando na rua, eles queimavam mais petróleo e tudo mais. Os países subdesenvolvidos, muitas vezes, eles eram mais agrários, né? Até hoje eles são mais agrários, muitas vezes. Então eles têm menos fábricas, eles têm menos grandes cidades que poluem mais. Então não tem essa preocupação tão grande com os subdesenvolvidos. Agora, os ricos, desenvolvidos, industrializados, urbanizados, eles foram os alvos do protocolo de Kyoto. Beleza? Só que tem um problema muito sério. Os Estados Unidos, que era o maior poluidor na época do mundo, não ratifica, não assina o protocolo de Kyoto, não concorda com o protocolo de Kyoto. Porque lá nos Estados Unidos, a principal matriz energética era a queima do petróleo, e ainda é. Então eles ficaram com medo de que, bom, se eu tenho que reduzir a emissão dos gases do efeito estufa, eu vou ter que queimar menos petróleo. Como é que eu vou produzir energia sem queimar tanto petróleo? Então eles falaram, melhor eu não assinar, vou ficar de fora disso aí, porque não tô nem aí. Eu quero continuar de boa aqui na minha, beleza? E o protocolo de Kyoto, ele teve esse problema nos Estados Unidos, que foi uma grande decepção, um grande baque para o mundo inteiro. Ninguém esperava isso, todo mundo esperava que os Estados Unidos fosse se comprometer também. Mas ele teve uma questão que, assim, foi implementada com sucesso, mas se ela é uma questão positiva ou não, eu não tenho uma opinião bem formada se eu acho ela uma questão boa ou não. Tem horas que eu acho que ela é muito legal, tem horas que eu acho que talvez nem tanto. Eu vou deixar para vocês aí verem o que vocês acham. Que é o estabelecimento dos créditos de carbono, que tem a ver com essa imagem que eu coloquei aí, galera. A imagem, ela ilustra bem o que são créditos de carbono. Seguinte, quem que tem que parar de poluir são os países ricos, segundo o protocolo de Kyoto. Ele se preocupou só com os ricos desenvolvidos. Ah, professor, mas e os pobres subdesenvolvidos? Se eles quiserem poluir pouco, eles não vão ganhar nada, né? Não está previsto para eles podem poluir à vontade? Na verdade, não. A COP3 ela se preocupou também em reduzir as emissões dos países subdesenvolvidos pelo instrumento dos créditos de carbono mesmo. Que é o seguinte, eu sou o Brasil, um país subdesenvolvido, um país pobre, né, que não precisa emitir menos carbono, por exemplo. Então o que eu vou fazer? Eu vou emitir menos, eu vou salvar um carbono aqui, e aí esse carbono que eu não emiti, né, que eu salvei na atmosfera, eu vou transformar ele em créditos. E eu vou vender para um país que poluiu mais do que deveria. Então a França jogou, 5 mil toneladas de carbono a mais na atmosfera do que ela poderia. Eu pego 5 mil toneladas que eu deixei de emitir na atmosfera e vendo para a França, né? Como se assim, beleza, você poluiu no meu lugar. Então eu deixo de poluir para que a França possa poluir o quanto eles quiserem, ou para que Portugal, ou para que a Inglaterra possam poluir o quanto eles quiserem, sempre, óbvio, né, mantendo essa relação. E eles me pagam por isso. Então, vamos supor que a Inglaterra poluiu um monte, eles viram lá para a Ucrânia e falaram assim, Ucrânia, eu poluí um monte aqui, o que você acha de você não poluir, né, no meu lugar, deixar de poluir no meu lugar e eu te pago para isso, eu compro os seus créditos de carbono. Beleza? Então, assim, por um lado é positivo, porque você incentiva nações subdesenvolvidas a pararem de poluir também, não só as desenvolvidas, mas por um lado é negativo também, porque é meio que um passe livre para os ricos poluírem o quanto eles quiserem, afinal eles são ricos, eles podem pagar por isso, beleza? E o protocolo de Kyoto ele só começou a valer de verdade em 2005, né? Ele foi montado em 97, mas ele só passou a valer em 2005,
porque você não tinha assinaturas suficientes. Né? Quando a Rússia resolve assinar o protocolo de Kyoto em 2005, o protocolo de Kyoto passa a valer porque aí 55% das emissões de carbono do mundo estavam assinando o protocolo de Kyoto. Né? Esse número ia ser atingido se os Estados Unidos tivessem assinado lá em 97, ele começaria a valer em 97 mesmo. Como os Estados Unidos não assinaram, eles buscaram outros países que também poluíam muito para fazer essa parte aí dos Estados Unidos. E a Rússia foi o país que conseguiu pegar esse lugar dos Estados Unidos aí em 2005 para o protocolo passar a valer de verdade. Beleza? Então vamos lá, pessoal. Galera, no ano de 2002, portanto, 10 anos depois da Rio 92, rolou uma nova conferência, né? Uma continuação da Rio 92. Como era uma continuação da Rio 92, eles deram o nome de Rio mais 10, ou seja, aquela conferência do Rio mais 10 anos, né? Que rolou em 2002. Não se deixe enganar pelo nome, essa é um pouco de pegadinha. Apesar de se chamar Rio mais 10, ela aconteceu na cidade de Joanesburgo, na África do Sul. E ela queria resolver os problemas ambientais com base no desenvolvimento sustentável. Essa era a ideia da Rio mais 10, pegar as ideias da Rio 92 e elaborar um pouco mais, levar um pouco mais à frente, beleza? Então eles conversaram um pouquinho sobre combate à pobreza, melhorias no saneamento básico pelo mundo, melhorias no acesso à água pelo mundo, água limpa, tratada, e todas as questões socioambientais. Só que ela ficou marcada como uma grande decepção, a Rio mais 10. Por quê? O que alguns países subdesenvolvidos foram esperando foi o seguinte: vou chegar lá na Rio mais 10 e vou falar o seguinte: vocês aí, desenvolvidos, países ricos, vocês colonizaram a gente, vocês deixaram a gente pobre, sem nada, levaram nossos recursos, nosso ouro, nossas pedras preciosas, tudo embora. Aí agora que a gente está pobre aqui, a gente precisa se desenvolver, a gente pega dinheiro emprestado com vocês. Aí vocês vão cobrar juros desse dinheiro emprestado, a gente fica super endividado. Ou seja, não basta vocês terem colonizado a gente, levado nossas riquezas, agora a gente não tem que pagar várias dívidas para vocês, mesmo agora que nós somos livres. Então o que os países subdesenvolvidos pediram foi: por favor, perdoem essas dívidas, até para que a gente possa ter um desenvolvimento sustentável, né? Porque sem que esse perdão seja feito, a gente vai ter que se desenvolver do jeito que der, para pagar essas dívidas, meio desesperado. E aí vai ter que poluir mesmo e dane-se. Para que a gente tenha a calma de parar e pensar numa maneira sustentável de desenvolvimento, a gente vai precisar do perdão dessas dívidas. Só que os países ricos, os países desenvolvidos falaram: não quero perdoar essas dívidas, você tem essa dívida comigo, você vai pagar, não estou nem aí. Então foi uma grande decepção. Por outro lado, outra grande decepção foi os Estados Unidos, maior poluidor do mundo, junto com os países da OPEP, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, que é uma organização de países que produz a maior parte do petróleo no mundo, ou seja, combustível fóssil, poluidor. Os Estados Unidos e a OPEP não se comprometeram a reduzir o uso de combustíveis fósseis. Qual que era a ideia? Tanto a OPEP, que produz a maior parte do petróleo do mundo, e os Estados Unidos, que usa a maior parte do petróleo do mundo, se comprometerem a usar menos combustíveis fósseis para poluir menos. Seria um grande avanço esses países que utilizam muito combustível fóssil se comprometerem com essa meta. Só que eles não se comprometeram. A OPEP falou: tá louco, eu ganho meu dinheiro vendendo petróleo. Se eu parar de produzir, se eu produzir menos, eu vou ficar menos rico. E os Estados Unidos falou: tá louco, eu desenvolvo meu país com base na energia que vem do petróleo. Se eu parar de queimar petróleo, eu não vou ficar menos rico, não vou querer também. Então, tanto a OPEP quanto os Estados Unidos acabam não se comprometendo a diminuir o uso dos combustíveis fósseis. Isso foi uma grande decepção para o mundo inteiro. Beleza, pessoal? Mais uma continuação da Rio 92, a gente teve a Rio mais 10 em 2002 e em 2012, ou seja, 20 anos depois da Rio 92, a gente tem a Rio mais 20. Essa sim foi sediada novamente no Rio de Janeiro, então a Rio mais 20 faz sentido o nome, foi no Rio de Janeiro, de boa, e ela teve alguns avanços importantes. Por exemplo, na Rio mais 20 foi discutido o seguinte: os países mais ricos, mais desenvolvidos são aqueles que mais poluem, a gente já sabe disso há muito tempo, mano, a gente precisa mudar isso. E aí foi falado o seguinte: se vocês são os que mais poluem, vocês são os que devem dar mais dinheiro para causas que vão diminuir essa poluição, para o combate às mudanças climáticas, para as questões ambientais. E isso foi um acordo que deu certo. Então os países mais ricos, mais desenvolvidos, passaram, a partir de 2012, a financiar com mais força
as questões ambientais. E os países subdesenvolvidos não é que eles não financiam, mas eles podem financiar um pouquinho menos, não precisam se endividar para financiar questões ambientais, porque os mais ricos estão cobrindo a parte deles, vamos dizer assim. E uma coisa importante que acontece na Rio+20, em 2012, é o documento Futuro que Queremos. O documento Futuro que Queremos, na verdade, em si, ele não é um documento muito bom, porque ele não tem metas muito claras, ele é meio que uma idealização de que, tipo, nossa, o futuro deve ser limpo, sustentável, sem pobreza, que lindo. Mas ele não fala assim, beleza, então para isso acontecer, ó, Estados Unidos você vai fazer isso, ó, Brasil você vai fazer isso, México você vai fazer isso. Não, ele só fica falando que tem que ser maravilhoso, futuro, sem pobreza, sem desigualdade, com preservação do meio ambiente, muito legal. Só que ele é um embrião para a Agenda 2030, que a gente vai ver já já o que é isso, que é muito importante a Agenda 2030, beleza? Então a Rio+20 em si, ela consegue um financiamento maior dos países mais ricos, mas ela não estabelece metas muito claras, mas ela pavimenta o caminho para uma coisa bem legal que vai acontecer na COP21, em 2015, que a gente vai ver agora. Vamos lá? Falei que era na COP21, acabei me confundindo. A COP21 é outro esquema. Primeiro vamos falar sobre a Agenda 2030. A Agenda 2030 foi o seguinte: com base naquele documento, o Futuro que Queremos, a ONU estabeleceu 17 metas para um futuro sustentável, para o desenvolvimento sustentável da humanidade. Essas 17 metas visam problemas ambientais, sociais e de gênero, inclusive. Ou seja, a meta 5, número 5, é a igualdade de gênero, né? Que homens e mulheres possam ter as mesmas oportunidades, se pagam os mesmos salários, não sofrer discriminação, as mulheres em relação aos homens e tudo mais. Mas são 17 metas, né? Por exemplo, a meta 1 é a erradicação da pobreza, ou seja, até 2030 a ONU prevê a meta de que a pobreza deve ter sido erradicada. Se os países trabalharem de acordo com essas metas, a pobreza até 2030 deve ter sido erradicada. Né? Se os países trabalharem de acordo com essas metas, até 2030 deve-se atingir a igualdade de gênero. E aí você tem questões como paz e justiça, você tem questões como colaboração entre os países para atingir as próprias metas. Então, não é assim, eu estou fazendo a minha parte aqui dentro do Brasil e dane-se o que está acontecendo lá fora. Não, eu estou fazendo a minha parte aqui dentro do Brasil, mas o que eu puder fazer para ajudar outros países a atingirem suas metas, eu também vou fazer. Eu também vou ajudar os outros países do mundo. Então, essa cooperação também entre o mundo. Então, é muito importante essa Agenda 2030, porque se a Rio+20 não deixou metas muito claras, a Agenda 2030 vai trazer 17 metas bem claras para 2030, o que a gente tem que trabalhar para atingir em 2030, né? Num futuro, 15 anos depois que a Agenda 2030 foi elaborada. Ela foi elaborada em 2015, ela quer ver esses objetivos em 2030. Beleza, pessoal? Então agora sim vamos falar da COP21 e do Acordo de Paris, que são super atuais e super importantes para o vestibular. Pessoal, além da Agenda 2030, 2015 foi um ano marcante para as questões climáticas, porque rolou a COP21. Professor, mas COP tem todo ano, não tem problema. Mano, a COP21 foi muito importante. Ela foi sediada em Paris, na França, e ela veio para substituir, ela veio com o Acordo de Paris. O Acordo de Paris é um acordo que vem substituir o Protocolo de Kyoto, né? O Protocolo de Kyoto foi um fracasso, não deu certo, ninguém fez a sua parte. Os países, em vez de parar de emitir, ficavam comprando crédito de carbono dos países pobres. Não deu certo, foi uma bagunça. E o Acordo de Paris veio para substituir isso e para botar as coisas no trilho. Beleza? Então é o seguinte, o que o Acordo de Paris fala? O nosso objetivo é que o planeta não aqueça mais do que 2 graus Celsius até 2100. Né? Esse é o nosso objetivo. E a gente vai trabalhar sempre com vista a esse objetivo. Apesar de que alguns cientistas falam que o seguro seria trabalhar com até 1,5 grau, né? 2 graus já seria um pouco perigoso, já teria algumas consequências meio graves, mas o Acordo de Paris achou que era razoável, que era possível trabalhar com 2 graus, 1,5 grau seria muito, muito difícil de atingir essa meta, 2 graus seria mais possível. E aí ele começa a traçar várias metas de redução de carbono para vários países, redução de emissão de gases de efeito de estufa para vários países. Por exemplo, o Brasil, ele tinha a meta de aumentar o uso de fontes renováveis de energia. A gente já usa bastante, né, as hidrelétricas como fontes renováveis de energia. A gente vai falar um pouquinho mais sobre fontes de energia na aula que vem.
E também, o mais importante, o Brasil se comprometeu a reduzir a emissão de gases de estufa em até 43%, pelo menos 43% menos até 2030, com base em 2005. O que acontece? Então, pessoal, voltando aqui, problemas técnicos mais uma vez, mas só para completar, qual que é o problema do protocolo do Acordo de Paris? Em 2017, o presidente Donald Trump resolve tirar os Estados Unidos do acordo. E em 2017, os Estados Unidos ainda eram e ainda são até hoje, provavelmente vão continuar sendo por um bom tempo, responsáveis por uma grande parte da poluição emitida no planeta inteiro. Né? Os Estados Unidos são um dos países mais poluidores do mundo. Então, assim, quando Donald Trump tira os Estados Unidos do protocolo do Acordo de Paris, isso acaba sendo um baque muito grande para o mundo inteiro. Tipo, e agora? Então, assim, a gente ainda está meio que numa indefinição, o Acordo de Paris, o que vai acontecer e tudo mais. As eleições desse ano nos Estados Unidos podem definir se o Trump continuar no poder lá, ele vai continuar com os Estados Unidos fora do Acordo de Paris. Talvez se o Biden ganhar, ele pode retornar, enfim. É meio que uma incógnita. O Acordo de Paris não é um fracasso, né? Não pode falar isso, porque ele tá em vigor ainda, vários países estão bem comprometidos, estão trabalhando sério com o Acordo de Paris, mas os Estados Unidos, infelizmente, saiu aí, e aí isso gera uma grande indefinição. Beleza, pessoal? Galerinha, foi isso, o Acordo de Paris foi a última grande conferência climática que eu queria conversar com vocês. Nós tivemos COPs depois do Acordo de Paris, né, COPs mais recentes, mas eu queria falar mesmo, era do Acordo de Paris, por último, que foi o grande acordo, última conferência que determinou novas diretrizes e tudo mais climáticas pra gente aí. Agora a gente vai fazer 2 exercícios sobre isso, é um tema super atual que cai bastante no vestibular e que é super importante. Beleza, pessoal? Então vamos lá, então.